Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com Vitor Vilar em uma das lives que a gente vai transmitir aqui ao longo dessa noite. Eu vou até ajustar já o nosso microfone, porque nosso querido Rodrigo Carvalho, nosso editor, já sinalizou que eu estava com a câmera, com o microfone trocado. Acho que agora está certo, né? Muito bem. Então é isso. Olá, pessoal, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Vitor Vilar em mais uma live, tá? E aqui, galera, é importante destacar desde já que essa aqui vai ser uma das duas lives que teremos, talvez simultaneamente, tá? Ao longo dessa madrugada já, tá? Porque daqui a pouco, Fred, Cássio, Cauê e Minhoca vão se reunir para a nossa mesa virtual aí, para falar desse clássico, o jogo mais importante da Copa do Nordeste até aqui, onde o Fortaleza manteve aí, né, esse tabu sobre o esporte, principalmente aí em relação à Copa do Nordeste, vencendo por 2-0. Um jogo que certamente vai render muita coisa para ser discutida, mas que vai ser discutida numa live que vamos ver se vai acontecer simultânea, tá? A gente decidiu fazer dessa forma porque tanto Fred quanto Minhoca, ambos foram aí para os estados, Fred foi para a ilha e Minhoca tá na rádio no pós-jogo e vão demorar um pouco mais para poder se liberar para a live. Por conta disso, a gente decidiu iniciar aqui pelo Vitória e fazer isso de forma separada, tá? Mas Rodrigão, nosso diretor, ele vai avisando aí para vocês à medida que as coisas lá forem começando, então fique à vontade para estar aqui com a gente ainda. A turma está voltando por lá, ainda está se organizando, provavelmente dá tempo de vocês curtirem todo esse programa aqui, tá bom? Então, esse aviso dado, eu queria dar um outro aviso antes de a gente começar essa live, onde a gente vai falar da vitória apertada do Vitória por 1-0 sobre o Souza, tá? Porque ultrapassamos aí recentemente a casa dos 55 mil inscritos e não fazia muito tempo, tá? Que havíamos ultrapassado a marca dos 50 mil inscritos. E a gente que acompanha, né, com muito entusiasmo e muita curiosidade aí o dia a dia do crescimento do nosso canal, né, a gente percebe duas coisas. Primeiro, que o crescimento, quando a onda vem, ele vem de forma exponencial. Então, a gente realmente tem percebido um crescimento acelerando, né? Isso é bem legal, é bem estimulante, e por conta disso a gente agradece demais a cada um e cada uma de vocês, tá? Por conta disso, obrigado de verdade. Além disso, eu queria fazer outro convite para vocês, porque a gente também percebe, dentro dessa nossa dinâmica de estar acompanhando essa audiência, que quanto mais as pessoas curtem, quanto mais comentários vocês deixam, quanto mais vocês compartilham, mais o nosso conteúdo é entregue organicamente pelo próprio YouTube, faz com que a gente chegue a mais pessoas e que a gente consiga deixar a nossa cobertura cada vez mais robusta, entregando conteúdos como esse que o Rodrigão já trouxe para a tela, tá? Esses são apenas alguns dos conteúdos que a gente tem trazido aí dia a dia, né? Seja no formato de lives, no formato de cortes dessas lives, ou em programas especiais que a gente vai gravando, mas você pode ter acesso a todos eles, tá? Se inscrevendo aqui no nosso canal
e você já ativa ali o sininho para que toda vez que tem um conteúdo novo, você seja avisado e não perca nenhum vídeo que a gente está colocando aqui no ar. E olha que são muitos vídeos, por isso que fica essa super dica aí para você, certo? Muito bem. Então, feito esse convite, tá, e dado esse recado, a gente pode, Rodrigão, trazer, tá, a nossa pauta principal aqui para a nossa live. Hoje a gente vai falar, Vilar, da Copa do Nordeste, que teve a sua segunda rodada, tá? E a gente vai falar mais especificamente agora do grupo do Vitória, o grupo A, onde o Vitória chegou aos 4 pontos ao vencer de forma muito apertada, né, num jogo muito duro, por 1-0 a equipe do Souza, tá? E então, meu caro Vilar, queria que a gente começasse a avaliar aqui, né, que você começasse a contar a história dessa vitória apertada, onde eu acho que no fim das contas vai ficar aquela máxima de que valeu pelos 3 pontos, né, que acaba sendo importante, dada a disputa acirrada, mais especificamente aí no Grupo A, né? Fala, Celso. Prazer estar aqui, né, nesse retorno de 45 minutos, fazendo minha primeira live com você nesse retorno. Massa, eu sei que é um irmão, dos caras sempre... que mais me inspiram e mais me alegra de ter aqui como colega do 45 minutos, velho. Pô, fico lisonjeado, Vilar. Fico muito feliz também de a gente estar tocando esse seu retorno aqui, mas assim, para mim não é retorno porque você nunca saiu, você só estava ali com outras prioridades, né? Mas fico muito feliz que você esteja de volta num momento também tão oportuno. Fico muito feliz de estar com você aqui de novo, meu irmão. Tamo junto. Vamos nessa, Celso. Assim, vou começar pelos, digamos assim, pelos pormenores, né? Contemporizando algumas coisas, o famoso disclaimer, né, que a galera mais jovem fala. Vamos lá. Ótimo, né? Foi muito bom ter ganhado na Copa do Nordeste, primeira vitória pela Copa do Nordeste do Vitória. O Vitória segue invicto na temporada, isso também é muito importante, né, para a moral do time. Uma temporada que começou de uma maneira totalmente atípica, então você tem vários jogos assim em sequência, assim, os jogadores praticamente terem feito, aliás, nem fizeram, na verdade, vamos falar a verdade, não fizeram pré-temporada esse ano, né? O Vitória, por exemplo, foi um time que já está jogando com o elenco principal, com jogadores assim, né, que são do elenco principal desde a primeira partida do ano. Então, tudo isso tem que entrar aqui no contexto dessa partida, né? Tem um lado bom, que é o resultado, 1-0, tem um lado de permanecer invicto, tem um lado de você somar 3 pontos em casa num grupo duríssimo, que tem Sport, que tem Fortaleza, que tem CRB. Tem também o fator dos disclaimers do jogo, né? Porque a gente tem que considerar que Carpini corretamente mexeu muito no time. O Vitória está numa sequência muito grande de jogos difíceis, acabou de sair de um Bavi, não tem tempo para treinar, é um jogo atrás do outro ali, né? Não teve uma semana sequer assim para treinar, 4 dias seguidos para treinar não tem nesse início de ano do Vitória. Tudo isso tem que entrar aqui como pormenor, um disclaimer, enfim, algo para você contemporizar. O time mexeu muito para essa partida, então natural após de um Bavi, que os jogadores que se desgastaram mais no Bavi, no Clássico, que é um jogo mais pesado, eles descansassem nessa partida, então muita gente descansou, o Fábio descansou, Hugo, lateral esquerdo, descansou, a dupla de zaga titular descansou, o próprio Lucas Arcanjo, goleiro, descansou, Ronald e Baralhas, né, não entraram como titulares, foram para serem poupados realmente, enfim, muitas mudanças no elenco, mas, enfim, mesmo com tudo isso, né, vamos considerar que o Vitória teve tudo isso realmente, né, o lado bom, teve toda essa falta de entrosamento, falta de ritmo para muitos jogadores, né? Quando você mexe muito no time, como acabou mexendo, também influencia na falta de entrosamento. É claro que esse time que foi a campo hoje não tinha entrosamento, enfim, vamos colocar tudo isso aí no bolo. Mas mesmo assim, rapaz, tem uma palavra aqui no baianês que descreve muito bem o que foi o Vitória hoje, que é murrinha. 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 Eu conheço uma aplicação para murrinha, mas deixa eu ouvir a sua. Assim, a murrinha
Quando alguém tá de murrinha, né? Quando alguma coisa tá uma murrinha, é que tá difícil, velho. Tá assim de má vontade, é lentidão, é a operação tartaruga. É a murrinha, velho. Assim, é aquela coisa assim, sem gosto, sabe? Tipo assim, pô, tô aqui por obrigação, velho. Tô aqui forçado. É isso, sim. A murrinha no baianês é isso, cara. A pulso. A pulso, exato, velho. A pulso. E foi isso que o Vitória apresentou hoje, assim, pro torcedor do Vitória no Barradão. Eu estava até conversando com alguns amigos antes do jogo, o pessoal falando, rapaz, o Vitória tinha que me enviar um Pix da evolução do Pix, assim, para me recuperar, para me recompensar por ter vindo no Barradão 9h30 da noite para ver esse jogo, dessa atuação do Vitória. O Vitória, velho, numa má vontade, assim, num nojo de definir a partida, num nojo de fazer gol e de, sabe, fazer o trabalho dele e acabar o jogo no primeiro tempo. Porque o Souza não mostrou nada demais. Assim. O Souza mostrou ser um time que a gente esperava. Um time limitado, tecnicamente, absolutamente limitado. E que, de fato, né, dificultou o jogo um pouco por se fechar muito. De fato, o Souza marcou, como a gente fala, né, como o Tatiquês fala, com um bloco muito baixo. Mas no popular a gente falaria que ele encostou a bunda na trave, assim, né? Encostou a bunda na área e ficou ali, fechando a área. Botou o caminhão na frente da barra. Exatamente. O caminhão. Então, o Souza fez isso e brigou por uma bola, assim, né? De fato, o Souza foi um time que se fez se defender, mas é um time tecnicamente muito limitado. Cara, o Vitória perdeu muitas oportunidades de ter uma vitória muito tranquila, sabe? Vamos, para falar a verdade, assim, o Vitória não jogou nada hoje. Nada. O Vitória não jogou nada hoje. Nada. Mesmo você pegando todo aquele contexto que eu falei, aquele disclaimer todo que eu falei, falta de ritmo, os caras estão cansados da rotina aí, da sequência, o time está sem entrosamento, beleza. Mas dava para ter feito um joguinho um pouquinho mais esforçado hoje, velho. Um joguinho com um pouquinho mais de vontade. Até para os jogadores que tiveram uma oportunidade hoje, eles mostrarem alguma coisa para Carpini, sabe? O Vitória não jogou nada, irmão. As chances que o Vitória teve no primeiro tempo, que foi quando, assim, o Vitória teve chance quando? No primeiro tempo. Porque no segundo tempo, nem chance direito criou. As chances que o Vitória criou no primeiro tempo foram todos, assim, erro na saída de bola do Souza, bola parada. O gol, por exemplo, saiu de bola parada. Saiu num cruzamento de escanteio, né? O Vitória, já no final do primeiro tempo, a bola depois de uma murrinha... sobrou para Janderson ali, né? Exatamente. Depois de uma murrinha danada, aí vai passar o gol. Ó, Rodrigão tá até trazendo aí o lance do gol, né? Ela sobra para ele e, pô, parece que ele já tá engatilhado, né? Porque ele pega o rebote, né? Tem uma bola escorada ali. Acho que é Mateuzinho, não tenho certeza. Esse que escora ali para ele dá. Parece que o chute já tá engatilhado. Cobre o escanteio curto. Mateuzinho cobre o escanteio curto. Aí achei até interessante que foi um gol de uma bola, aparentemente, sim, uma jogada combinada, né? Uma jogada ensaiada. Porque Mateuzinho cobra curto, geralmente Mateuzinho, ele era o grande cobrador, né? É o grande cobrador de escanteio do Vitória, na Série A do ano passado foi assim, mas esse ano o Vitória tem uma arma, que é Claudinho também, que bate muito bem cruzamento lá de pé direito. Então, mostrou essa possibilidade nesse gol aí, de que em vez de Mateuzinho cobrar diretamente na área, aí o Bigode, né? Eu vou falar de Janderson daqui a pouco, que Janderson merece um comentário à parte na hora das atuações individuais lá. Mas, assim, Mateuzinho cobrou curto com Claudinho meteu na área, a bola meio que bateu, assim, em Zé Marcos, e aí sobrou para Janderson, já engatilhado, pegou de primeira, assim, e fez um bonito gol até. Né? Um gol bem bonito. Ela desviou no primeiro pau ali, como você falou, né? Ela meio que sobrou ali, bateu de... Ela desviou no primeiro pau, acho que em Cáceres, não lembro bem em quem, acho que foi em Cáceres. Foi uma dividida entre Cáceres e o jogador do Souza. Mas não teve nenhuma dúvida, Janderson, né? Fez o que tem que ser feito. Ali é encher o pé mesmo, porque daqui que o goleiro consiga reagir, a bola já entrou, a bola já tá no fundo da rede. Exatamente. Não, ele foi oportunista, né? A bola sobrou para ele, como você falou, porque ela resvalou em Zé Marcos, né? Zé Marcos não ajeitou. Bateu nele, ela chocou nele e sobrou para ele, para Janderson, e ele fuzilou ali uma porrada. Ele deu uma porrada de
né? Fuzilou, bateu forte mesmo, e já nos acréscimos, né? O jogo tava nos acréscimos, sabe? Então, assim, velho, a questão da partida o Vitória não jogou nada. O Vitória poderia ter definido essa partida ainda no primeiro tempo, diante da própria vulnerabilidade técnica do Souza. Agora faltou mais vontade do Vitória, sabe? E aí qual o problema de um jogo como esse? O problema de um jogo em que um time que é claramente superior, como é o caso do Vitória, tem nojo de ganhar. A Vitória teve nojo de ganhar, sobretudo no segundo tempo. Nojo de ganhar, nojo de fazer o segundo gol, nojo de levar uma vitória mais tranquila. Como eu falei no primeiro tempo, assim, as chances foram de bola parada, foram de bola aérea, nada muito trabalhado, a verdade é essa. Uma chance na saída por exemplo, antes do gol, a melhor chance do Vitória tinha sido uma saída errada do Souza, que a bola acabou ficando com o Janderson, e Janderson, com todo respeito, mas burramente, em vez de tocar para o Elton Rato na direita, que estava livre, completamente livre, ele decidiu chutar para o gol, e aí chutou super mal, a bola desviou na zaga, e aí ficou muito mais fácil para a defesa do goleiro. Então, as chances do Vitória no primeiro tempo foram assim. E no segundo tempo, o Vitória teve nojo, assim, nem chutar direito, nem criar, nem acelerar a partida, nem tentar criar uma chance de gol para ameaçar o Souza. O Vitória criou. E aí, qual o problema dessa partida? Porque a gente podia imaginar, né, Vilar, que com o gol ali no finzinho, né, do primeiro tempo, antes do time descer do intervalo, o jogo podia mudar um pouco de desenho, né? Porque, querendo ou não, o Souza, diante da maior fragilidade técnica, ia precisar se expor, que também perder acaba não sendo interessante, mesmo pensando em questão de saldo, né? É muito curto essa fase de grupos da Copa do Nordeste, são somente 7 rodadas, né? Então, é importante você pontuar, e uma vez que a estratégia do Souza, né, de se fechar, natural, né, é a estratégia correta ali, ou pelo menos mais usual, num cenário como esse, ela deixa de fazer sentido quando você precisa pelo menos buscar o gol de empate, né? Ao menos você vai ter que subir um pouco mais as suas linhas, você vai ter que botar um homem a mais apoiando o ataque para dar um pouco mais de suporte, e nesse cenário que você acaba fornecendo mais espaço e onde a superioridade técnica deveria prevalecer, né? Deveria se fazer valer. E em vez disso, né, você está dizendo que foi mais modorrento ainda o segundo tempo do que você descreveu no primeiro tempo. Não, totalmente. Assim, no primeiro tempo foi muito esse cenário, né, do Souza fechado e o Vitória tentando atacar, mas esbarrando nos seus próprios erros e na própria dificuldade, né, que o Souza colocava ao Vitória de se fechar, de marcar estacionado ali na frente da área, como a gente falou. E aí o Vitória fez esse gol já no final do primeiro tempo e o cenário era esse mesmo. O Souza mudou, inclusive, no intervalo, alguns jogadores para tentar buscar mais o ataque, porque, como você falou, já não fazia mais sentido aquela estratégia. O que mudou, de fato, no jogo após a mudança do Souza foi que o Vitória conseguiu ter mais posse de bola e circular mais a bola. Na verdade, ali, nos 10 minutos iniciais do segundo tempo, o Vitória até acelerou, trocava passe rápido, movimentação, tal. Parecia que depois do gol o cenário ia ser abriu a porteira e o Vitória ia pressionar, ia conseguir criar, né? O Souza dando mais espaço. Eu estava acompanhando o clássico, né? Eu estava acompanhando o Sport Fortaleza, e quando saiu a notícia do gol do Vitória ali no finzinho, né? Que estava acompanhando também no aplicativo do Game Arena de Scores, e quando saiu a notificação do gol do Vitória, aí eu falei, opa, pronto, então aqui acabou. Aqui acabou. No segundo tempo, o Vitória vai dar uma esticada, o Vitória vai dar uma aumentada mesmo, né, na vantagem, e em vez disso, você está descrevendo um maior desinteresse. Isso. No segundo tempo até teve o Vitória voltou do intervalo circulando mais a bola, assim, né? Mas é isso, é o cenário em que o Vitória fica com a bola, circula ela, mas não consegue chutar, não consegue criar.
E aí durou 10 minutos isso. Depois o Vitória voltou à murrinha máxima. Assim. Há um desinteresse pelo jogo total e um nojo de ganhar, que eu mencionei. E aí qual o problema desse cenário, né? O problema desse cenário é que antes até do lance capital da partida, na reta final do jogo, antes até da expulsão de William Oliveira, porque o William Oliveira foi expulso, agora eu não tenho o tempo exato, mas assim, ele foi expulso já na reta final do jogo. Levando 2 cartões amarelos em faltas bestas, assim, bobas demais. Antes, o Vitória já tinha colocado... Aos 39. 39, pronto. Exatamente. 39 minutos do segundo tempo. 40. Acho que 40 minutos. 40 minutos. Enfim. Antes disso, Celso, o Vitória já tinha colocado o jogo muito em risco. Porque, assim, a falta de ganhar e de atacar era tão grande que o Vitória ficou realmente brincando com perigo até antes da expulsão de William Oliveira. Porque, beleza, o Souza tinha suas limitações técnicas, tinha suas dificuldades também, mas esse era um jogo em que, em algum momento, por exemplo, poderia o Vitória errar na saída de bola, poderia o Vitória, nesse domínio de posse de bola, errar um passe e dar um contra-ataque para o Souza, poderia, por exemplo, como aconteceu, né, esse risco do Vitória ceder um escanteio, do Vitória ceder uma bola parada para o Souza, uma falta na entrada da área, uma bola parada de escanteio, e o Souza fazer o gol dele, antes mesmo da expulsão do William Oliveira. O Vitória não percebeu, inclusive, quando ele diminuiu demais o ritmo, perdeu o interesse pelo jogo, como se o jogo tivesse resolvido com 1-0. O Vitória já estava correndo um risco, e ele não percebeu que ele estava colocando o jogo em risco, porque aquele jogo, 1-0, é um resultado perigoso demais, né? Você não pode abdicar da partida desse jeito, quando você é claramente superior tecnicamente, quando você é superior no resultado. Matar o jogo, né, velho? Tem que matar o jogo, velho. Eu tenho 1-0 a meu favor, o meu adversário vai ter que sair para o ataque, eu tenho que aproveitar para matar e fazer 2-0, 3-0, entendeu? E o Vitória, assim, perdeu o interesse, desligou pelo jogo. E esse risco do Souza empatar já existia antes da expulsão. Quando o William Oliveira foi expulso aos 40, né, aos 39 e 40, com 2 faltas extremamente bobas, a segunda em que ele foi expulso é de uma estupidez absurda, assim. Ele perde a bola. Uma atrás da outra, né? Foi, uma atrás da outra, assim. E a segunda é de uma estupidez absurda, porque ele perdeu a bola no ataque e aí, assim, o Souza não tinha uma situação tão clara assim de contra-ataque, para falar a verdade. Não era uma situação tão clara de contra-ataque. Porque uma coisa é você, por exemplo, Zé Marcos tomou um cartão amarelo também, porque ele perdeu a bola e aí ia ser um contra-ataque muito perigoso para o Souza. Aquele negócio que o cartão amarelo ele é negociável, né? Os cartões eles são negociáveis, né? Exatamente. Às vezes você troca um cartão amarelo por um gol, por ótima troca. Às vezes até uma expulsão por um gol pode ser uma boa troca, dependendo do cenário, né? Mas... No primeiro tempo, por exemplo, Bruno Xavier não é nada disso, né? Não. O William Oliveira perdeu a bola no ataque. Não era nenhuma situação clara de contra-ataque do Souza, mas ele, assim, num ato, acho que impensado, ele puxou a camisa do jogador do Souza, mas puxou, assim, deliberadamente para parar a jogada. Ele já tinha um cartão amarelo que ele tinha acabado de receber e aí foi expulso. E aí tinha, vamos botar aqui 10 minutos, né? Porque o árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Então, foram 10 minutos para frente ainda de jogo em que o Vitória realmente poderia ter tomado o empate do Souza. E digo mais, se tivesse tomado o empate do Souza, ia ser até merecido. Não muito por conta do que o Souza produziu, mas por conta do desinteresse do Vitória. Um time que colocou... Aí, para arrematar, assim, o Vitória tem debatido esse ano, né? O presidente Fábio Mota falou isso várias vezes, em que o Vitória tinha uma missão a cumprir em relação ao Campeonato Baiano, que era voltar a ser campeão baiano, o que não acontecia desde 2017, e o Vitória tinha problemas em até chegar à final do Campeonato Baiano, que não chegava desde 2017 também. Isso. Aliás, desde 2018, né, que o Vitória não chega à final do Campeonato Baiano. Então, assim, o Vitória tinha esse problema de não chegar à final do Campeonato Baiano e precisava voltar a ser campeão. Ele pagou essa dívida em 2024, né? Chegou à final, foi campeão baiano. E agora, 2025, como foi, inclusive, né? Com roteiro, exatamente, em cima do rival, com baita roteiro.
Agora, em 2025, o objetivo, Celso, dito pelo Vitória, é retomar um protagonismo perdido pelo Vitória na Copa do Nordeste. A competição da qual o Vitória é um dos maiores vencedores, né? Só o Vitória e o Bahia tem 4 títulos. É a competição que fez o Vitória dar uma espichada nos anos 90. E repare, o Vitória é o maior campeão da Copa do Nordeste, mas não é campeão da Copa do Nordeste desde 2010. Nessa nova edição da Copa do Nordeste, que está aí desde 2013, o Vitória nunca foi campeão. O Vitória nunca chegou à final. O Vitória nunca chegou à final, pô. Então, assim, se a Copa do Nordeste é essa prioridade que o Vitória tem colocado, não pode tratar um jogo contra o Souza assim, pô. Não pode. Entendeu? Então, o recado que fica assim beleza, vamos colocar, volto a dizer, disclaimer total, vamos botar aqui, pô, sequência super difícil, velho, pô, acabou de sair de um Bavi, mesclou o time, jogadores estão sem entrosamento, cansados, né? Beleza, mas, velho, o jogo apresentou uma condição de que não precisava mostrar muito, não era uma questão de esforço hercúleo para fazer 2-0, 3-0, era só fazer 10% a mais do que fez. Vitória ganhou hoje. Teve até um comentário aqui do torcedor nosso aqui, do telespectador aí, Iverlan, que ele falou, cara, foi uma vitória culposa, Celso. Vitória ganhou sem intenção de ganhar. Impressionante. E é impressionante como essa escolha, infelizmente, às vezes, ela acaba virando realidade, né? De você não entender o peso exato, né, de um jogo da Copa do Nordeste. É muito curta essa primeira fase, né, essa fase de grupos. E é muito importante, né, principalmente se você não é uma das equipes que mais se destacam tecnicamente na competição, aqui nesse caso, falando mais especificamente do Bahia e do Fortaleza, o Vitória talvez esteja aí justamente nessa terceira posição, por ser o time que consegue se manter na Série A, né, depois de uma grande recuperação, a partir da chegada de Jardine, substituindo Condé ali. É importante que o time tenha noção da importância de que você precisa cuidar de cada resultado, né, com muita atenção. São 7 rodadas e acabou, né? Você não pode descuidar aí de um mando de campo, por exemplo. O Souza é um time cascudo, é um time enjoado, né? É um time que, se você permitir, ele vai acabar encontrando algum espaço, né? Já venceu, inclusive, nessa Copa do Nordeste, coisa que o Vitória ainda não tinha feito. Então, assim, no fim das contas, me parece, principalmente pela sua descrição, que o Vitória pulou uma fogueira, né? E eu queria que você tentasse encaixar, Vilar, como esse resultado ele descreve, de certa maneira, o momento desse começo da temporada do Vitória, né? Como você pontuou, vinha de um empate com o CRB, um empate com o jogo duro ali na estreia da Copa do Nordeste, mais recentemente teve o 0-0 no clássico com o Bahia, o que acaba sendo um bom resultado, né, dadas as circunstâncias, né? E agora vence na Copa do Nordeste, vence em casa na Copa do Nordeste. Numa noite em que o Sport, né, que é um concorrente mais próximo, né, do potencial do Vitória atualmente do que é o Fortaleza, perdeu justamente para esse Fortaleza. Então, queria que você tentasse encaixar, tá, como esses 3 pontos sobre o Souza, como essa vitória a base da murrinha, como você falou aí, ela retrata, né, esse início de temporada e como ela deve repercutir aí nos próximos passos do time de Jardine. Cara, assim, tem até só para responder aqui um comentário de um dos nossos ouvintes aí, né, que ele falou assim, o Souza não chutou nenhuma bola no gol.
Acho que você assistiu outro jogo. Eu falei aqui, né? O Souza com uma dificuldade imensa de atacar o Vitória. E o que eu quis dizer é que, assim... Voltou a matar o jogo, né? Deixou o resultado em aberto, né? E, assim, o Souza pode não ter chutado nenhum... O Souza é uma dificuldade tremenda, assim. É um time com uma dificuldade muito grande técnica. E, de fato, não chutou, não criou nenhuma chance muito clara. Mas, é o que eu estou querendo dizer ao torcedor aqui, né? Como eu falei, era o tipo de jogo em que você errar uma saída de bola, você dá um contra-ataque besta para o adversário, você dá uma bola parada para o adversário, uma falta na entrada da área, um escanteio, como aconteceu, teve escanteio a favor do Souza na reta final, você pode tomar um gol, pô. Não é. O time adversário não precisa estar dominando a partida, chutando 10 vezes para sair um gol. Se você tá por um gol, o resultado está em aberto, pô. Se tá por um gol, o resultado está em aberto. Exatamente. Agora, falando da sua pergunta, cara, assim, tem um ponto que é importante, né? Acho que o mais importante do Vitória é o seguinte: o Vitória tem conseguido, acho que Carpini tem duas grandes vantagens, assim, dois grandes méritos nesse início de ano. Primeiro, ele conseguiu rodar o elenco todo do Vitória. Acho que já deu oportunidade a quase todo mundo, já deu oportunidade a todo mundo. Isso acaba sendo uma das coisas mais importantes em inícios de temporada, né? Total. Ele conseguiu rodar muito o elenco. E ainda mais, Celso, é importante no início da temporada, e é importante você fazer isso ganhando, você pontuando, né, nas competições todas. Como eu falei, o Vitória está invicto. Então, essas mexidas que o Vitória teve por exemplo, contra o CRB, poderia ser um jogo que o Vitória mexendo no elenco, como teve que mexer durante o CRB, pudesse perder a partida lá, e teve cenário para perder, porque foi buscar 2 vezes o resultado. O Vitória buscou 2 vezes o resultado e conseguiu pontuar fora de casa. Contra o Bahia, né, que foi um adversário mais difícil, o Vitória empatou também. Foi o adversário mais difícil até agora, né? Você pegar um time de Série A igual o Vitória, fora de casa, etc. Então, Carpini tem conseguido mexer o elenco, deu oportunidade para todo mundo, né? Existe essa palavra que, veja só, não é um verbo que existe na língua portuguesa, mas é um verbo que existe no futebolês, oportunizar, né? Você performar e oportunizar. Então, os caras têm dado oportunidade aos jogadores, e os jogadores têm feito boas performances, né? Alguns deles. O Vitória tem aproveitado esse início de temporada para rodar o elenco e pontuar. Isso o Carpini tem muito mérito. Então, hoje... Tem 3 goleadas? Tem 2, 4-1, 4-0, né? Não é isso? Todas as vitórias do Vitória no Campeonato Baiano foram com goleada. Isso é um outro detalhe importante, né? Toda vez que o Vitória ganhou no Campeonato Baiano foi por goleada, foi metendo 4 gols, né? Em cada um dos jogos. Então, assim, tem muitos pontos positivos desse início de ano. O torcedor do Vitória hoje, né? Eu digo o seguinte: o torcedor do Vitória, quem acompanha o Vitória, já tem uma noção boa, né? De quem é quem nesse elenco, dos reforços, de quem voltou do ano passado e quais são os reforços. Então, o torcedor do Vitória já tem uma noção boa do elenco que está aí, por causa dessa rodada de elenco, por causa dessa oportunidade que foi dada. E o próprio Carpini, então, né, se você considerar que o torcedor já viu bastante dos jogadores, imagina o próprio treinador. Né? Então, hoje, o Carpini tem a condição de poder montar o time do Vitória com uma observação prévia dos atletas. Então, quando for pegar, por exemplo, Fortaleza, quando for pegar o jogo da Copa do Brasil, quando for pegar o Sport nessa Copa do Nordeste, ele já vai poder ter uma noção boa, né, um feedback bom dos jogadores para poder montar o time titular mais forte, o time titular que está no melhor momento. Uma coisa que eu esqueci de falar durante a partida, e que mostra também que, assim, apesar dessas mexidas no elenco para dar oportunidade a todo mundo, o time do Vitória, ele ainda está um pouco distante de ser realmente definido. Esse aqui é o time titular do Vitória. Esse aqui são os 11 titulares hoje, baseado no desempenho desse início de ano e baseado nos reforços e na expectativa em cima dos jogadores. Ainda está longe de definir. Veja que esse jogo contra o Souza foi o primeiro jogo da temporada que Carpini colocou em campo
os 2 jogadores mais técnicos da equipe. Os 2 jogadores que são considerados mais técnicos da equipe e que devem atuar juntos ao longo da temporada. Caso contrário, Carpini está doido, né? Porque ele precisa ter os 2 em campo, que são Mateuzinho e Wellington Rato. Todo torcedor do Vitória imaginava e imagina que a temporada vai passar muito a escalação por Wellington Rato e por Mateuzinho titulares. E existia a expectativa de ver como é que seria o time do Vitória com eles 2 em campo. Eles já tiveram a oportunidade de jogar juntos no decorrer da partida, né? Por exemplo, contra o Bavi, no Bavi, por exemplo, o Mateuzinho entrou e o Wellington Rato ficou em campo, né? Então eles atuaram juntos durante o segundo tempo. E no cenário de 0-0, né? De certa forma tem um equilíbrio tipo inicial, né? Isso, e começando, mas assim, começando como titular, foi hoje, né? Hoje foi a primeira vez como titular, entendeu? E aí esse cartão de visita não foi bom, né? Da dupla. De Wellington Rato, não. Mas de Mateuzinho acho que manteve um bom nível e ainda com a circunstância toda, né? Que o Mateuzinho tá voltando sem ritmo. Então, assim, só para finalizar, como eu disse, assim, o Vitória rodou bastante o elenco. Carpini observou muita gente, o torcedor observou muita gente, mas o encaixe do Vitória ainda está por vir, né? A gente ainda precisa de uma partida em que servir de referência. Exato, e que a gente tenha noção que sirva de referência em termos de atuação e que sirva de referência em termos da gente dizer, opa, já deu oportunidade a todo mundo e esse aqui é o time titular de Carpini a partir de agora. Carpini é um técnico que muda muito o elenco, né? Ano passado, ele montava o time, o elenco não, ele muda muito o time titular, a depender do adversário. Ano passado ele fez muito isso. Então, talvez a gente não tenha esse 11 definidão, mas ainda precisa definir algumas posições, né? Por exemplo, o Wellington Rato e o Mateuzinho, quem é que vai jogar pelo lado de campo, quem é que vai jogar centralizado? Janderson ou Fabri, porque eu acho que só tem espaço para um dos 2. Esse tipo de coisa ainda está por definir. É algo que está faltando ainda, que a gente ainda vai ver pelo Vitória pela frente. Muito bem, Vitor Vilar. Então, dessa maneira a gente finaliza aqui essa primeira análise, tá? Análise da partida mesmo, dessa apertada vitória do Vitória por 1-0 sobre o Souza na segunda rodada da Copa do Nordeste. O famoso valeram aí os 3 pontos. Para a galera que está aqui no chat perguntando, daqui a alguns instantes, tá? A gente vai iniciar a live e acredito que sim, vai ser simultânea aqui a esta que a gente está. Rodrigão, que é o nosso diretor, ele avisa aqui quando começar, então fiquem tranquilos que vocês não vão perder nada. Mas agora, meu caro Vilar, vamos chamar aqui o Campinho para a gente ir para a análise a partir dos desempenhos individuais. E aí é bom, porque é nessa hora que a gente destila nosso ódio. Então, Vitor Vilar, vamos falar aí, tá? Começar com o 11 do Vitória, o 11 de Carpini para esse jogo contra o Souza, como foi Gabriel, que, como você falou, né? Até Arcanjo foi poupado, né? Isso. Eu vou ser até bem breve nessas avaliações, porque assim, o time foi muito modorrento, né? Foi uma murrinha terrível. Então, é difícil até, assim, já vou dando logo um spoiler, não vou botar o verde máximo aí para ninguém, assim, vai ser difícil. Ninguém foi muito bem. Não dá, cara, não dá. É muito difícil, sim, apontar. Cara, Gabriel, assim, mostrou mais uma oportunidade, né, de jogar. Lucas Arcanjo é o titular. Acho que a atuação dele no Bavi, assim, tirou qualquer discussão. Ele é o titular. Agora, Gabriel é um baita goleiro que está tendo oportunidades aí, né, e que eu acho, né, volto a dizer, Lucas Arcanjo deve ser negociado no meio do ano, quando abrir a janela internacional, e Gabriel vai ser titular do Vitória na Série A. Eu acho que é isso que está se desenhando para o Vitória esse ano. Gabriel teve algumas, assim, preocupou, deu um sustozinho umas bolas aéreas, tipo, que foram cruzadas na área do Vitória, ele saiu mal do gol, mas nada, assim... Isso vem muito com ritmo, velho. Isso é muito difícil, pô. É muito difícil. É um negócio que vem com ritmo de jogo mesmo. Porque o ritmo do treino são coisas diferentes ali, né? Não, total. Típico de jogador, de goleiro que não tá sendo titular, sabe? Como você falou aí. Então vou botar amarelinho para ele.
Nada demais. Muito bem, então regular aí para Gabriel Vasconcelos. Gabriel, regular. Dupla de zaga de Carpini hoje, Neres e Zé Marcos. Zé Marcos, que inclusive, de certa maneira, participa ali, né? Do gol de Janderson. A bola participa daquela disputa ali no primeiro pau, antes de a bola sobrar para Janderson meter de primeira. Cara, assim, Neres, muito bem, muito seguro. Eu vou botar ele como bom, o verde musgo da gente, né? Vou colocar ele como bom, muito seguro mais uma vez. É o titular do Vitória, sem dúvida, dessa posição. Tanto jogando como três zagueiros, ele deve atuar como homem central. E quando o Vitória jogar de 2 zagueiros, né? Vai ser ele e Wagner Leonardo, por enquanto. Tá muito bem, Neres. Seguro demais o jogo de hoje. E Zé Marcos, assim, vou botar o verde musgo também, o bom para ele, porque não pelo que ele demonstrou tanto na partida, sabe? Mas é porque Zé Marcos, ele no jogo anterior da Copa do Nordeste contra o CRB, ele foi muito mal. Então havia um temor, assim, uma expectativa de ver a atuação dele na partida de hoje, para ver se ele tirava um pouco. Exato. Para ver se ele tirava um pouco daquela má impressão, entendeu? Então correspondeu, dá um bom para ele. E é sempre importante, né, saber como o atleta vai reagir a um mau momento, a críticas, né? Muito bem. Só para destacar, como o Rodrigão tá lembrando aqui, já estão abrindo aí a live do esporte, tá, galera? A gente segue aqui com a análise e agora a gente vai com os laterais, Claudinho e Raul Cáceres. Claudinho, pode colocar o bom verde musgo para ele. E o melhor em campo. Tá bem, pô. Tá melhor do que eu imaginava. Começamos bem aí, ó. Porque você ficou chateado foi com a parte da criação, né? Exatamente. A parte de defesa, irmão, tenho certeza que também, assim, não foi muito exigida, né? Mas também não falhou. Então, tá no lucro. Mas o William Oliveira vai conseguir ficar abaixo da média aí, imagina. Mas vamos lá, Cáceres. Meu amiguinho ali vai sofrer um pouquinho. Claudinho, melhor em campo... porque as chances que o Vitória teve no primeiro tempo passaram pelo pé dele, velho. O cruzamento para o gol de Janderson lá no escanteio foi gol dele. Antes ele já tinha dado um cruzamento também para uma cabeçada de Janderson, que Janderson cabeceou para fora. Ele é sempre uma válvula muito, muito importante no ataque. Há uma briga grande aí para a gente saber qual é o melhor reforço do Vitória nesse início de ano. Se é Claudinho ou se é Ronald. Eu fico com o Ronald ainda, mas Claudinho, baita reforço do Vitória. E Cáceres... Baita reforço, sem dúvida. Não, excelente. E Cáceres, assim... Veja só, Cáceres atua improvisado como lateral esquerdo, né? Ele é lateral direito. E eu achei engraçado, porque Cáceres tem uma certa... Ele é meio discreto no ataque, né? Ele não participa tanto do ataque. E jogando como lateral esquerdo, ele participou mais do que como direito. Mas, assim, nada demais também, tá? Então, vou botar um amarelinho para ele. Um regular. Regular, então, para Raul Cáceres. Vamos agora com o meio campo do time pro setor, né? De Carpini, olha aí. Agora aí chegou o setor que Vilar tá na bronca aí. Começar logo aí com o William Oliveira, que acabou, principalmente, né, nesse cenário aí, onde o jogo estava muito apertado, o placar, né? Um jogador como o William Oliveira, né, ser expulso da forma como ele foi, né, tomou 2 cartões ali em, 8 minutos, um negócio desse, 2 cartões amarelos, uma falta boba mesmo, inclusive, né, e deixou o jogo mais em aberto do que estava, né. Então vamos começar aí com o William Oliveira. Vermelho. É a cor que ele tomou, né, no jogo. Mas já estava mal. Já estava mal ou foi por conta do vermelho? O vermelho pesa muito. Estava mal. Eu acho que muito mal. É difícil, às vezes, a gente ter unanimidade em quem, por exemplo, é o pior em campo, o melhor em campo, né? Depende muito de como a partida se desenrola. Mas acho que o William Oliveira já seria o pior em campo assim, do Vitória, mesmo antes da expulsão, né? O William Oliveira estava muito mal no jogo de hoje. Ele teve uma atuação nada com nada. Assim, nada com nada, tipo assim, parece que é porque tem um influencer aqui na Bahia que chama Nada com Nada. É um cara que chega para você e começa a falar: preciso de você sabe onde é que tem um pedreiro aqui? Porque tô correndo de sede e tal. Já vi essa parada aí,
William Oliveira tava assim em campo. Ele pega a galera no meio da rua e a galera fica, caralho, tentando responder, tentando ser educado, tentando entender algum sentido naquela loucura lá, né? É genial, eu adoro ele, cara. Assim, velho, assim, o William Oliveira tava assim em campo hoje, cara. Você não tava falando assim, pera, o que esse cara tá fazendo assim? Ele tava muito mal, muito disperso. Aquilo que eu falei da Murrinha era o William Oliveira, assim, muito disperso, errando na saída de bola, errando passe, sem fazer a cobertura direito quando um lateral subia. Cara, o William Oliveira tava muito mal no jogo de hoje. E aí, para completar a atuação dele, primeiro, o William Oliveira fez hora extra em campo, assim. Eu vou até o árbitro percebeu, né? É verdade. Cara, assim, eu vou punir Carpini. Deixa eu te ajudar. Eu vou punir Carpini porque era para ele ter tirado o William Oliveira antes, velho. Ele tirou primeiro o Ricardo Hiller, ele tirou uma galera antes de William Oliveira, assim. Era para ter botado Baralhas no lugar de William Oliveira muito antes, velho. Muito antes, assim. Então, a atuação que já estava dispersa, então. Assim. Jogador, ele estava disperso em campo. Vamos falar assim, ele estava disperso em campo. O Vitória ficou, como eu falei, com a posse de bola, com o domínio da bola no primeiro tempo, né? E precisava de uma atuação melhor dos seus volantes. O Vitória tem uma dupla de volantes que eu acho que é titular, que participa muito do jogo. Que mesmo quando o Vitória, que sabe defender, mas que quando o Vitória está em condição de ter que atacar, de buscar o ataque, essa dupla de volantes, ela fura a defesa adversária. Ela ajuda a dar passe, ajuda a criar, que é a dupla chamada Ronald e Baralhas. Essa é a dupla titular do Vitória hoje. Essa dupla que atuou hoje é a dupla titular do ano passado, William Oliveira e Ricardo Hiller. São jogadores que, defensivamente, quando o Vitória precisa jogar no contra-ataque, eles protegem muito bem a defesa. Foram assim o ano passado inteiro. Mas quando o Vitória precisava ter a intenção do jogo, a criação da partida, eles não têm muita movimentação. Eles são jogadores que têm dificuldade em dar passes mais criativos, que não seja passe de lado, passe para trás. São meio burocráticos na criação, sabe? E o William Oliveira hoje demonstrou esse lado, não um lado muito bom dele, assim. É um jogador que até teve uma participação importantíssima na Série A do ano passado, durante um determinado momento foi artilheiro do Vitória na Série A, mas sem dúvidas, assim, não é o lado forte dele, não é o lado da criação enquanto volante, o lado da parte ofensiva, do jogo ofensivo. Então ele mostrou essa deficiência hoje. Um jogo em que o Vitória precisava de mais de um volante que pisasse na área, um volante que fosse mais ao ataque, que triangulasse mais com os homens da frente, o Oliveira não se apresentou. Então, e depois, defensivamente, no campo defensivo, que é o forte dele, deu muito vacilo, fez falta boba e acabou expulso para coroar. Então, vermelho para ele. E Ricardo Hiller é a mesma coisa, assim. Ricardo, a mesma atuação. Só não foi expulso, Ricardo fez uma atuação muito ruim também, assim. Da mesma crítica que recebeu o William Oliveira. Um jogador que é muito bom na defesa, que cobre muito bem. Na parte defensiva ele não comprometeu tanto quanto o William Oliveira hoje, mas ofensivamente assim, ausente. E o Vitória precisava de um jogador que aparecesse mais à frente hoje. Então, vou botar o laranja para ele, né? O ruim, não é péssimo, é ruim. Para o William Oliveira ficar... Ricardo Hiller. Então, daí a gente já vê como começa mal, né? Essa posse de bola do Vitória aí, com essa dupla, William Oliveira e Ricardo Hiller, nesse nível de atuação, de muito mal para o William Oliveira e mal para Ricardo Hiller. E Mateuzinho, que inclusive é o autor daquele cruzamento lá, né? Que acabou saindo do gol, né? Eu vou colocar como regular. Eu diria que dos homens de meio campo, ele foi o cara que mais participou do jogo. Os homens de criação, né? Os homens ali, esses 5 que a gente está vendo aí bem alinhados, ele foi o que mais participou do jogo. Movimentação, ele é um cara muito voluntarioso, né, em campo. Então, movimentação, cara que Mateus aparece nos Falcão dois lados do campo. Destacando aqui que quem cruzou aquela bola foi Claudinho, na verdade, né? Porque Mateuzinho, ele cobra o escanteio curto, se eu não me engano, você fala, né? Cobra o escanteio curto e é Claudinho que manda na área, né? É isso mesmo, tá certo. Obrigado, Matheus, pela lembrança. Mas, assim, ainda foi uma atuação regular de Mateuzinho, né? Abaixo do que ele pode mostrar. E aí, não é culpa tanto de Mateuzinho, tá? É culpa
da situação em que ele passou no ano passado, né? Ele teve uma atuação grave no tornozelo, demorou de estrear nessa temporada, ainda está pegando muito ritmo. Esse foi o primeiro jogo. Para um jogador da posição dele é sempre mais difícil, velho. Voltar assim é muito complicado. Muito. Depende muito dessa sintonia fina, né? Demais. E com o nível técnico dele, né? Fica difícil você pegar esse nível técnico tão rapidamente. De novo, né? Perfeito, então é regular. Perfeito. Mas assim, não comprometeu, tá? Dos homens do meio aí, foi o que mais participou, acho. Então vamos falar de Wellington Rato e Bruno Xavier, para complementar esse setor de criação. Eu vi muita gente pegando no pé de Wellington Rato, assim, dizendo que ele estava morto em campo. Mateuzinho foi regular, né, para nosso diretor Rodrigão. Porque provavelmente o Rodrigo também deve estar agindo lá Não dos dois. Pelo menos na coordenação. Dessa operação. Cara, o Wellington Rato é vermelho, tá? Vermelho. Olha, muito mal então vermelho também para o Wellington Rato. E não precisou nem ser expulso. Não. Cara, assim, é diferente, tá? É um vermelho. É porque assim, eu vou. Tá, vamos botar assim, vou botar o laranja para ele, porque o Oliveira precisa ficar realmente destacado. Eu gostei da observação. Eu acho que ele precisa ficar destacado. Vou botar laranja para o Wellington Rato de ruim. Porque Rato, velho, assim, ele reclamou mais dos companheiros hoje do que participou. Várias jogadas. Você estava atrapalhando, né? Quando você está inspirado, pode até ajudar, né? Mas, pô, se você não está bem... O Celso, ele reclamou muito, sabe? Quando ele não recebia a bola, ele ficava fazendo gesticulação, assim, de tipo, passa em mim, tô aqui posicionado, tal, não sei o que, reclamou muito dos companheiros. Agora, quando a bola foi para ele não mostrou dinamismo, mais uma vez. A impressão que dá de Rato é que ele tá muito fora de forma. Assim, ele precisa de um tempo ainda, e aí, até para poupar aquele que é considerado o melhor reforço do ano, eu acho que Carpini tem que segurar ele até ele ficar em forma. Assim, tem que segurar para entrar no decorrer do jogo, obviamente fazer um treino físico mais pesado com ele, mais forte, para que ele em forma logo. É um jogador importantíssimo para o Vitória. Mas o que ele tem demonstrado até agora aqui, quase que eu caio. Quase que eu caio da cadeira. O que ele tem demonstrado até agora é falta de dinâmica, velho. Sim, muita falta de dinâmica. Pega a bola, não corre, não encaixou. Não tenta driblar, nada. Sim, nada. Num ritmo muito lento, preguiçoso em campo, pega a bola e já dá logo um passe, pega a bola, dá um lançamento, cruzamento. Faltou dinâmica, velho. Faltou vontade de mostrar mais um pouco. Então é laranja para ele. E Bruno Xavier, aí já é outro caso, né? Enquanto o Wellington Rato tem muita qualidade, mas faltou vontade, eu acho que o Bruno Xavier, ele é um cara que tem muita vontade, geralmente. Hoje faltou um pouco do que ele já demonstrou. Acho que ele já jogou abaixo do que ele já demonstrou. Ele já demonstrou ser um cara que tem uma recomposição fantástica, ajuda muito na defesa, ajuda muito cobrindo o lateral esquerdo. É um cara que tem uma boa velocidade, né? Não é um cara muito driblador, mas tem uma boa velocidade. Só que hoje não mostrou isso tudo. Porém, o que pecou nele mesmo foi o lado técnico. Muito erro técnico, muito erro de passe, muito erro de... Enfim, erros técnicos em geral. Num jogo em que ele seria mais exigido. Né? Então eu vou colocar ele como laranja também, tá? Então também aí, mal para Bruno Xavier. E Janderson, autor do gol solitário aí da partida. Então, para fechar o titular, né, Janderson, cara, assim, merece um comentário à parte mesmo, porque ele, como a gente fala, né, como eu já falei aqui, Janderson, cara, eu gosto de Janderson. Eu adoro, aí, o bigodão aí. Nota dele vai ser o bigode, nota dele vai ser o bigode. Muito o bigode. Bom, Rodrigo. Muito bom. Cara, assim, eu gosto pra cacete de Janderson, eu gosto muito dele, assim. Eu acho que é um cara que ele é ruim, ele sabe que ele é ruim, tecnicamente, assim, ele não é muito apurado, realmente. É um jogador que tem muita dificuldade técnica. Mas é um jogador extremamente voluntarioso. É um jogador, velho, que assim, no jogo de hoje, em que tava uma murrinha tremenda, Janderson destoou. É aquele cara que tava, bicho, puxa pra cima. Muita vontade, Celso. Vontade de correr, vontade de tentar o dele, de fazer o gol dele. Então, esse lado voluntarioso dele, às vezes, ele ganha uma recompensa, né? E ele é um cara que tem uma atuação, no mesmo jogo, ele tem uma atuação horrível e uma atuação boa. Uma atuação horrível e uma atuação boa. É uma montanha-russa esse rapaz. Então,
durante o primeiro tempo, ele certamente foi o jogador que mais errou do Vitória. Cada tomada de decisão, meu amigo, que irrita demais. Teve essa jogada que eu falei, que foi uma roubada de bola do ataque do Vitória, que, cara, ele estava de frente para o Ayrton Rato, ele veio pelo meio. O Ayrton Rato pela direita, sozinho. O Ayrton Rato estava entrando na diagonal, sozinho. E Janderson de frente para ele. Janderson, ainda assim, para e tenta chutar de fora da área no gol. Sendo que ele não é esse jogador todo. Então, assim, ele não ia acertar esse chute brilhante que ele estava pensando. Esqueceu que ele é, pô. Esqueceu. Tu falou que ele sabe que ele é grosso. Aí ele esqueceu, pô. Aqui. Aí ele chutou em cima do zagueiro, foi para fora a bola. Uma coisa assim. Pô, velho, aqui, ó. Matheus Falcão fez a descrição perfeita. É o Júnior Santos. Janderson é o Júnior Santos, que ainda vai virar o Júnior Santos do Botafogo em 2024. É um cara grosso, mas voluntarioso e que às vezes faz uma maluquice que dá certo, assim. Janderson, o negócio é contratar ele ano que vem. Tomara que seja esse ano, né? Que ano passado ele já deu raiva. Então, assim. Contratar ele ano que vem, ficar de olho aí. Mas diga aí a nota dele. Velho, vai ser o verde musgo aí, o bom. Fez o gol, né, velho? Fez o gol. Tudo bem. Tipo assim, atuação horrível, aí do nada ele faz o gol. Melhor atuação. Tem que falar o que dele. Melhor, verdade. Todo jornalista que já fez matéria, que já deu nota sabe o que é isso. Vamos agora com os substitutos, né? Vamos nessa. Carpini optou ali por uma mudança dupla, né? Com Gabriel Baralhas e Gustavo Silva entrando na vaga de Hiller e Rato, né? Uhum. Baralhas entrou... Cara, assim, vou ser bem honesto com você, tá? Eu acho que eu vou botar aí, velho, branco em todo mundo, sem avaliação. Porque foi uma partida em que esses caras entraram e não conseguiram mudar nada do jogo, assim. Sabe? Rodrigo, tipo assim, então inaugura aí. Espalho branco. Então, trabalhou no branco aí. Vou resumir muito a atuação de cada um aqui. Como a gente falou, né? Ronald entrou em campo após a expulsão de William Oliveira. 40 minutos. Então, assim, ele teve o quê? 9 minutos em campo? 11 minutos em campo. Não teve muito tempo para mostrar nada, não. Carlos Eduardo ficou menos tempo ainda, porque ele entrou no segundo tempo e depois foi sacrificado para a entrada de Ronald, para fechar o meio campo. Então, sem avaliação. Baralhas. Cara, Baralhas talvez tenha sido o único que tenha mostrado alguma coisa, assim. Desculpa, eu vou ter que pedir uma mudança aí para botar amarelo para ele. Assim, regular, foi regular, entrou. Eu acho que ele entrou. Muito tempo ali. Jogou o tempo bastante. Jogou algum tempo. Mas o que ele jogou conseguiu pelo menos melhorar um pouco aquela atitude no meio-campo. Né? Tava faltando atitude a William Oliveira e Ricardo Hiller entrou para dar essa atitude. Mosquito, velho, não teve a oportunidade de jogar porque o Vitória assim parou de jogar. A verdade é essa, assim, o Vitória parou de jogar depois da entrada dele e de Oswaldo. O time parou de atacar, o time entrou numa lentidão absurda depois que ele e Oswaldo entraram. Então fico sem avaliação, velho, porque assim, eu não posso nem dizer que eles foram razoáveis, sabe? Eu não posso nem dizer que eles foram mal ou que eles foram razoáveis, porque eles não participaram do jogo. No segundo tempo, quando eles entraram, eu acho que Carpini botou eles em campo para tentar dar um outro perfil ao segundo tempo do jogo. Só que eles não conseguiram produzir nada, assim, mal participaram da partida. Então, prefiro deixar sem avaliação, velho, sinceramente. Muito bem. Então, para fechar, vamos falar do técnico Thiago Carpini. Qual a sua avaliação dele, meu caro? Razoável. Tipo assim, ele errou ao ter segurado o William Oliveira demais, era para ter trocado o William Oliveira antes. Esse é um lado ruim de Carpini, né? Dele ter segurado demais a alteração, era para ter tirado antes mesmo. Porém, não dá para julgar um técnico quando o time joga dessa forma, assim, nessa murrinha, sabe? Tipo, ele entrou com a escalação possível, que tinha que rodar o time depois do Bavi.
Ele tinha que poupar jogadores, ele poupou, ele fez o papel dele como técnico de poupar. Ele montou um time que claramente era tecnicamente superior e tinha condições de ganhar do Souza com tranquilidade. O que faltou foi os jogadores corresponderem em campo. Eu acho que foi isso. Ele trocou também para tentar. Então, por exemplo, no segundo tempo ele botou Mosquito, Carlos Eduardo e Oswaldo, numa tentativa de melhorar o ataque, para que o ataque produzisse mais mesmo. E esses jogadores, assim, mantiveram a má vontade dos titulares. Então, assim, eu não sei até que ponto essa atuação foi culpa de Carpini. Eu acho que o que ele pode ser criticado é ter segurado tanto o Willian Oliveira. Mas, assim, é um técnico que segue invicto no campeonato, deixa ele com razoável. Na temporada, né? Na temporada ainda não perdeu, né? Muito bem. Então, tá aí pro print, tá? A vitória por 1-0 do Vitória sobre o Souza. Isso pela segunda rodada da Copa do Nordeste. E aí, galera, eu aproveito aqui para fazer um convite para vocês, tá? Lembrando que já tá rolando a live do esporte nesse exato momento. E nessa quarta-feira ainda, daqui a pouco, mais tarde de noite, a gente vai para o pós-jogo aí de Confiança e Náutico, Juazeirense e Bahia, e Ceará e CSA, tá? Então, a gente vai com esse super tele para complementar a nossa cobertura aí dessa segunda rodada da Copa do Nordeste. Vilar, meu caro amigo, queria agradecer demais esse bate-papo, agradecer também a nosso querido Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live, e mais uma vez fica o convite aí para a galera para deixar o like, se inscrever no nosso canal, deixar o comentário e compartilhar nosso conteúdo com quem vocês acham que também vai curtir aqui a nossa cobertura. Essa camisa aí, meu caro Vilar, para a gente fechar, é o Galícia? Rapaz, até teve um comentário aqui do Pablo Daniel. Pablo. Aí, ó. É isso, é o Galícia. Para quem não sabe, né, o Galícia é o time da comunidade galega, da comunidade espanhola aqui de Salvador. Tem uma comunidade enorme de espanhóis aqui em Salvador, da qual eu faço parte. Sou neto de galegos. E aí, Galícia era o time de meu pai, né? Meu pai torcia pelo Galícia. Então, tenho várias camisas do Galícia em homenagem a essa paixão aí da família Vilar. Ou seja, de alguma forma, a sua paixão pelo Vitória passa pelo Galícia. Passa porque o Galícia praticamente acabou. A história é a seguinte, meu pai era Galícia, mas já nos anos 80, assim, 90, o Galícia é um clube que é um clube muito tradicional daqui da Bahia, mas, velho, o Galícia nos anos 90 parou, assim, de ter grandes resultados e ficou muito tempo, inclusive, ainda está, né, fora da elite do Baianão. Então, nem jogar o Campeonato Baiano, o Galícia joga mais direito. E aí, meu pai, naquela ausência, eu sou dos anos 90. Então, nos anos 90, quando eu nasci, o Galícia já não existia praticamente. Então, meu pai, muito para poder curtir futebol comigo, ele passou a torcer pelo Vitória. Assim, torcer, ele gostava do Vitória, né? Então, eu comecei a torcer pelo Vitória, e aí ele passou a torcer pelo Vitória comigo, né? Para me fazer companhia. Aí ele deixou o Galícia pro Vitória. Então, aí acabou que eu virei Vitória, por conta também de um apoio, né, do meu pai, que me apoiava a ser Vitória, que torcia pelo Vitória comigo. Mas eu só tive esse apoio do meu pai como torcedor do Vitória, compartilhar essa torcida do Vitória, porque o Galícia parou de existir, praticamente. Mas eu continuo assim. Eu gosto muito eu sou do Vitória, obviamente, mas eu gosto muito do Galícia. Eu ajudo o Galícia quando eu posso. Já fui a jogos do Galícia, compro camisa do Galícia, já fiz sócio do Galícia para ajudar o clube no momento de dificuldade. Já fiz trabalho voluntário para o Galícia, tento ajudar aí o Galícia quando eu posso. Muito bem, então fica aí a reverência à turma vinculada aí à comunidade galega, principalmente da Bahia ali, Salvador. Pablo Daniel perguntando também, Vilar, se Janderson já se pagou. Não, ainda não. Precisa mostrar um pouquinho mais, né, Pablo? Vamos combinar. Que assim. Tá certo. Gol, cara, aí tá feito. Tá no nível de Neymar, né?
É melhor. É melhor ele mostrar um pouquinho mais alto. Tá muito alto ainda. Precisa mostrar um pouquinho mais. Precisa mostrar um bocadinho mais aí ainda para poder a gente poder dizer que ele pagou os 5 milhões, beleza? Que tá pago. Precisa fazer um pouquinho mais assim. Só para falando sério agora, sim. Dar uma resposta digna ao nosso Pablo aí, né, que contribuiu com o Superchat. Cara, assim, eu tava brincando, obviamente. Eu acho que Janderson ele foi um cara útil no ano passado. Eu gosto de Janderson, acho que ele foi um cara muito útil no ano passado. Um jogador que terminou o ano como titular e não é à toa, porque ele foi mais produtivo do que Carlos Eduardo, foi mais produtivo do que Gustavo Mosquito, foi mais produtivo do que a maioria dos pontas, velho, que estavam no Vitória no ano passado. E ele fez gols importantes pelo Vitória. Paulo Daniel está dizendo que ele fez gols que ele fez gols que garantiram 7 pontos ao Vitória, né? Fez gols importantes aí. É isso. Então, ele foi muito importante para o Vitória no passado. Nossa, então, um jogador, bigodinho aí, que eu acho que ele já contribuiu. O que pesa para ele é 5 milhões. Quando você fala 5 milhões na realidade do Vitória, é um valor muito alto, né? Você espera que você vai trazer com 5 milhões um jogador que vai mudar seu patamar. Só para efeito de comparação. Hoje em dia mais não, né? Hoje em dia mais não. É isso. Hoje em dia 5 milhões é 15 pouco. Milhões em laterais. Pois é. 5 milhões é pouco, entendeu? 5 milhões é nada. Mudou o patamar. Mudou muito o patamar. Então, eu acho que Janderson já ajudou muito. Agora, ele é um jogador que precisa ser um pouco mais regular. Tipo assim, ele já mostrou coisas muito boas no Vitória e é um jogador que precisa manter essa regularidade. Ele não precisa ser brilhante em todos os jogos, mas ele também não precisa ser uma gangorra, né? Ele é um cara que é muito bom em alguns jogos, decisivo, e depois ele só dá raiva. Então ele precisa ter, assim, um jogo, ele não precisa ser nota 10, ele pode ser nota 8, e no outro jogo ele ser 7, ele ser 6. Ele não pode ser 10 e 2, sabe? Tipo, como ele costuma ser. Ele precisa parar de ser uma gangorra em atuações. Ele precisa ser um cara... Parar de ser uma montanha-russa, né? Exatamente. Muito bem. Então é isso. Fechou. Dessa forma, galera, a gente fecha aqui mais um programa do 45 Minutos. Agradecendo a todo mundo pela audiência. Forte abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.